Hoje eu vim aqui contar para você a experiência que eu tive com um hábito que transformou a minha mente nos últimos tempos. E que é uma coisa muito simples, mas muito efetiva. É aquele tipo de coisa que custa R$0, que praticamente qualquer pessoa pode fazer e que traz resultados assim impressionantes. E eu sempre gosto de separar o joio do trigo quando eu falo desse tipo de coisa, né? Hábitos, desenvolvimento pessoal. Porque tem algumas coisas aí, alguns hábitos que acabaram virando piada nos últimos tempos aí por causa da onda dos coaches, né? Sei lá, banho gelado, acordar às 5 da manhã, café bulletproof. E esse hábito que transformou a minha mente, ele não é digno de estar nessa lista. E quando eu falo aqui de separar o joio do trigo, eu quero dizer que apesar dessa questão das piadas terem acontecido, essa prática é muito anterior a tudo isso. É uma técnica milenar, uma técnica comprovada, que tem me ajudado muito nos últimos anos e que, de novo, não merece estar aí dentro desse balaio. E esse tal hábito é o hábito da meditação. E nas últimas semanas eu voltei a cultivar esse hábito antigo que eu comecei lá anos atrás, mas que eu tive várias idas e vindas. E nessa última volta, né, nessa última tentativa de restabelecer esse hábito, aconteceu uma coisa que me fez perceber o quão transformador é isso e me fez entender mais profundamente a mudança que isso causava no funcionamento mental para mim, o impacto que esse hábito traz para o funcionamento da minha mente. E eu vou te explicar o que está acontecendo comigo e falar um pouco sobre o que é a meditação mesmo, no que consiste para quem não tem familiaridade, né, com o que é a meditação. Eu já contei num vídeo que eu tenho aqui chamado Como Ser uma Pessoa Calma, Tranquila e Menos Atingível, que alguns anos atrás eu tive um processo de despertar, digamos assim. E eu era um cara bem reativo, atingível e até ansioso. E isso começou a mudar muito a partir do momento em que eu comecei a fazer algo que é simples. Não que seja fácil, mas que é simples, que é me observar. E para mim, na minha experiência, o principal benefício da meditação nesse tempo é a ampliação desse processo de auto-observação. Então assim, para quem não tem familiaridade, né? E para quem tem também, a meditação que eu pratico se chama meditação zazen. Não sou um especialista, não sou um cara que tem grande proficiência nisso tudo, mas eu vou te explicar o que eu faço, como eu faço para você entender. Mas antes de te contar como eu faço, eu quero aproveitar que hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, para falar da nossa tão querida patrocinadora, que é a Insider Store. Que além de fazer roupas tecnológicas, né, e funcionais que facilitam a vida da gente, também usa tecnologia têxtil para reduzir o consumo de recursos naturais e o impacto ambiental. Uma tech t-shirt como essa daqui que eu estou usando precisa de 4 vezes menos água para ser produzida do que uma camiseta de algodão. Ou seja, é uma economia de 2.000 litros por produto. Além de ser muito mais durável que uma camiseta de algodão comum, por ser feita com tecido de qualidade, o modal, que é um tecido que vem de madeira de reflorestamento. Outra coisa que ajuda a gente a economizar nas lavagens é a tecnologia anti-odor, que faz com que você não precise lavar a camiseta a cada uso. Eu mesmo uso a tech t-shirt para ir na academia e realmente eu não preciso ficar lavando todo dia, a cada uso, porque ela não dá mau cheiro, sabe? Essa é uma coisa, esse anti-odor funcionando é uma coisa muito impressionante. E eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você conhecer tanto a linha masculina quanto feminina, esportiva, casual e underwear da Insider. E quando você for comprar, usa o meu cupom JUNIOR12 para ganhar 12% de desconto em qualquer compra na Insider Store. Então, como funciona essa tal meditação zazen? Basicamente, o que eu faço é sentar em algum lugar, pode ser uma cadeira, o sofá, o chão, com a coluna ereta, numa posição ereta, né? E primeiramente me certificar de observar um conjunto de coisas que vão me ajudar a me fixar no presente. Então, primeiramente eu faço algumas respirações conscientes, depois eu presto atenção somente na minha respiração por um tempo, presto atenção na temperatura da sala onde eu estou, ouço com atenção os ruídos próximos e os ruídos distantes, ou seja, esse é um processo de aumento de consciência do presente. E depois desse processo eu começo a observar a minha mente. E é simples, basicamente o processo é esse. E o que acontece é que enquanto você observa a própria mente, você consegue ver os pensamentos chegando e saindo. Os pensamentos vêm e vão e você continua onde você está. Aí às vezes você vai longe com eles, aí você percebe. Opa,
eu tô aqui. Esse é o agora. E chega uma hora que tem um espaço vazio entre um pensamento e outro. E esse é um dos pontos mais legais, assim, da minha experiência com meditação. E é um ponto, assim, que nem dá pra explicar. E nem precisa, na verdade. Então, assim, a meditação é basicamente isso. Falando em termos do que você tem que fazer, é simples. Não que seja fácil, mas é um processo simples, né? Não precisa necessariamente ser místico. Você não senta para meditar esperando sentir coisas, esperando ter efeitos. É uma coisa realmente muito simples. É simples demais e proporcionalmente muito poderoso. E o que isso faz na mente da gente ao longo do tempo é uma coisa incrível. E assim, eu imagino só como que isso pode ter efeito em décadas, sabe? Em décadas de vida, o que isso não pode trazer para a mente da gente como efeito. Na verdade, tem estudos, né, que comprovam vários benefícios da meditação. E assim, a minha história com a meditação começou em 2017, mas como eu falei para você, né, eu tive idas e vindas, idas e voltas, né? Não, idas e voltas, Ou seja, tinha tempo que eu fiquei bastante tempo fazendo, parei, voltei. Eu já usei aplicativos diferentes também. E assim, quando eu digo que é simples, não é aquela coisa que você tem que meditar 1 hora por dia. Não, você começa assim com 3, 5, 7 minutos. Essa questão de meditar hora é uma coisa de quem é monge, assim, sabe? E se você se interessa, se você ficou curioso ou curiosa para tentar fazer, aguarda aí que ainda nesse vídeo eu vou te explicar, vou te dar o caminho para você começar. Mas por que eu falei que esse hábito transformou a minha mente? Porque eu tenho percebido, talvez até com mais clareza, a diferença que isso está fazendo no meu estado mental. A diferença no meu processo de me conhecer e de me observar. E como isso me faz bem, como me ajuda a eu me proteger de padrões de pensamentos nocivos. Porque, como eu falei, né, um dos elementos principais da prática é observar a própria mente, se observar. Mas presta atenção que agora eu vou falar o ponto principal desse vídeo. Você não se observa só na prática. A questão é que você começa a se observar fora da prática também. No dia a dia, você começa a perceber melhor a sua mente. Você consegue olhar com mais detalhes, com mais atenção para o que está acontecendo nela. Padrões mentais, padrões de pensamentos que antes só chegavam e passavam e você só se envolvia neles sem perceber, né? Agora, muitas vezes você consegue observar esses pensamentos acontecendo, eles chegando e saindo, sem necessariamente você se envolver com eles. Não quer dizer que você para de se envolver, mas pelo menos você percebe esse processo acontecendo. E quando é algo nocivo, pode acontecer de você perceber. Olha esse padrão de pensamento surgindo aqui na minha mente. Ele me leva para um lugar que eu não quero, me leva a ter sentimentos que eu não gostaria de ter. Aí você começa a observar isso e entender melhor esse processo com mais clareza. Você começa a ter uma ideia melhor de como a tua mente funciona. E eu acredito que isso é um ponto assim chave de uma transformação muito incrível. E é óbvio que isso não acontece também da noite para o dia, né? É um processo. E isso com o tempo vai trazendo mais clareza. O que basicamente é autoconhecimento na prática. Não sei para você, mas eu sinto que às vezes quando as pessoas ouvem a palavra autoconhecimento, para algumas aquilo parece uma coisa assim distante, uma coisa inalcançável, uma coisa, sei lá, impalpável. Isso que eu tô falando é autoconhecimento na prática. Você ter a oportunidade de estar mais atento ao que está acontecendo na tua mente. É você conseguir observar sem necessariamente estar tão envolvido nisso. Assim, você pode agir para ser mais ativo e tentar cultivar padrões de pensamento diferentes desses. E talvez até ser mais seletivo com para onde você deixa a sua mente ir. E isso começa a ter efeitos visíveis ao longo do tempo. Como, por exemplo, diminuição da ansiedade. Pode ser que você consiga ser uma pessoa menos impulsiva, menos reativa. E eu quero frisar bastante isso, que a meditação é algo acessível. Praticamente qualquer pessoa pode fazer. De graça, daí mesmo onde você está. Não tem cerimônia, né? É um dos hábitos mais baratos e acessíveis e que proporcionalmente trazem um resultado terapêutico assim, que é incrível. É importante pontuar, né, que eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo e eu também não sou uma pessoa experiente em meditação, né?
Eu tô aqui comunicando a minha experiência breve, e por isso eu falei que eu ia ajudar você a começar se você se interessasse, né? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui 2 vídeos. Um deles é Medite com Monja Coen, e nele você vai fazer uma sessão de 7 minutos guiada pela própria monja. Tudo que você precisa é de um local em que ninguém vai te incomodar durante esses 7 minutos. E o segundo, que também é da monja, em que ela explica de maneira um pouco mais detalhada, né, que é a meditação zazen. Então, na verdade, eu quero que você veja o segundo vídeo primeiro, então ela vai falar brevemente, aí você entende um pouquinho da questão do que você precisa fazer ali tecnicamente, né, postura, e o segundo você já pode fazer. E tudo que você vai precisar fazer é separar aí 7 minutos do teu dia, que eu sei que facilmente você fica aí rolando feed de rede social muito mais do que isso, então 7 minutinhos não dá nada. Faz isso por algumas semanas, começa a fazer junto com esse vídeo. Depois você faz o processo, experimenta fazer o processo sem o vídeo, só com a tua mente guiando. E se você falhou um dia ou outro, falhou 2, falhou 3 dias, não tem problema. Volta, continua fazendo. Faz esse investimento de esforço em você mesmo, porque eu acho que talvez você vá me agradecer. Tenha em mente que é uma coisa simples, mas não é fácil. Quando a gente começa, para muita gente não é fácil parar e dar coceira em tudo quanto é lugar, e da ansiedade. Também tenha em mente que você não precisa parar de pensar, não é esse o ponto. O ponto é observar a sua mente, tá? E tentar voltar para o presente toda vez que você vê que você viajou com ela. Então não se prenda nessa questão de meditação é para não pensar, não é isso. Aí vê o vídeo da monja explicando um pouco melhor e você vai entender essas questões também. Faz isso, depois você me conta o que aconteceu com a tua mente. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo até agora e queria te pedir para você comentar alguma coisa para que esse vídeo não seja um monólogo, mas seja uma conversa, uma troca. Você é muito gente boa, mas eu tô indo. Até o próximo vídeo. Falou!